Olá pessoal, nós vamos começar agora a palestra sobre planejamento estratégico empresarial e nós vamos, no decorrer da palestra, endereçar e falar sobre como organizar o negócio usando o planejamento estratégico empresarial para poder melhorar os resultados da sua empresa. Bom, o primeiro passo é identificar para vocês quais são as respostas que nós daremos ao final da palestra. Nós vamos dar 3 respostas para vocês. A primeira delas é se a sua empresa realmente precisa de planejamento estratégico. A segunda questão será quando, se ela precisar, quando e como começar o planejamento estratégico. E a terceira questão, e mais importante eu diria, como que o planejamento estratégico melhora os resultados do seu negócio. Ok? Então nós temos aqui a classificação que é baseada em faturamento, que diz que as MEIs, as microempresas individuais, elas têm faturamento anual até R$60 mil. O segundo grupo é de empresas de microempresas, que representa 47% do total de empresas do Brasil, cujo faturamento vai entre R$60 mil e R$360 mil por ano. Certo? Terceiro nível, as empresas pequenas, representam 7% das empresas no Brasil e elas têm faturamentos que variam entre 360 mil e 3,6 milhões de reais por ano. Dada a classificação, nós vamos agora explorar, já que nós vamos falar de planejamento estratégico, eu quero puxar esse fio, puxar essa discussão e puxar a importância de se fazer planejamento estratégico a partir de um estudo feito também pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que fala sobre as causas de mortalidade das empresas no Brasil. E para discutir esse assunto, nós vamos focar micro e pequenas empresas. Eu pensei, na verdade, do IBPT, do Instituto, a avaliação, o levantamento que fala exatamente sobre a mortalidade nessas duas categorias de empresas. E o último item tem a ver com outras causas, nós estamos falando aqui de desatualização tecnológica, de políticas econômicas, obviamente não avaliadas, que impactam, que levam as empresas à mortalidade, ao fechamento de suas portas. Ou seja, quando a gente, nesse primeiro momento, essa visão ainda é uma visão conservadora, eu vou mostrar um outro quadro para vocês, mas nesse quadro aqui, nós estamos dizendo que 56% das empresas fecham suas portas em função de problemas relacionados a planejamento. Tá certo? Então vejam aqui que interessante. Esse estudo, ele quis investigar 3 itens. O primeiro deles é a clareza nessas grandes empresas da estratégia e quais são as definições de prioridades dessas empresas. Primeiro item. Segundo item, qual que é o alinhamento que existe entre essa estratégia definida e os recursos financeiros, humanos e de tempo alocados para a execução da estratégia. E terceiro, quanto da organização suporta todas essas estratégias e toda essa alocação de recursos para que elas sejam executadas. Ou seja, a gente avaliou, vamos lá, a gente avaliou e você conseguiu classificar com a avaliação qual que é o porte da sua empresa, tá certo? Vocês conseguiram identificar quais são os fatores que influenciam a mortalidade de empresas dentro da sua categoria, tá certo? A gente comparou os motivos de mortalidade para micro e pequenas empresas com aquilo que as grandes empresas fazem com o seu planejamento estratégico. A gente começou aqui a entender um pouquinho quais são as escolas quando nasceu o planejamento estratégico, aquilo que ele fomentou em cada um dos 3 períodos. E agora nós vamos falar um pouquinho mais detalhadamente de quais são os itens, quais são as etapas ou quais são os passos que as empresas devem percorrer para poder desenvolver o seu planejamento estratégico. Então a gente tem primeiro definição do DNA da empresa. Qual que é o DNA da sua empresa? O que é DNA?
DNA é aquilo que distingue cada um dos indivíduos. Então tem que existir alguma coisa que, quando a gente coloca uma lupa na sua empresa, a gente consiga, na verdade, com esse detalhamento dessa visão, entender que essa empresa é a sua empresa. Tá certo? E ela não é, na verdade, igual à empresa do seu vizinho, seu concorrente, etc. Então, uma definição importante no planejamento estratégico é definir qual é o DNA da sua empresa. Segunda coisa, qual que é o seu negócio? A sua empresa existe para quê? Depois, qual que é a visão da empresa quando você olha no horizonte, quando você olha ao longo do tempo, o que você quer enxergar, o que você quer atingir? Em linhas gerais, a gente chama isso aí de visão corporativa. Eu gostaria de deixar esses conceitos aqui um pouco mais claros para vocês, acrescentando uma linha que diz quais são os movimentos estritamente estratégicos, quais são os movimentos táticos e quais são os movimentos operacionais. Tá certo? A gente vai falar mais ou menos a mesma coisa, numa concepção e de uma forma diferente para poder, na verdade, encaixar melhor o entendimento de planejamento estratégico na cabeça de vocês. Ok? Tá certo? Então a gente parte do estritamente estratégico, seleciona objetivos e depois, nesse processo que ele é vivo, que ele é permanente, a gente vai, na verdade, observando o que acontece no mercado, no ambiente, e vai fazendo com que definição de metas, definição de produtos, definição de público-alvo, tá certo? Localização da oferta, em que parte do país ou do mundo eu vou oferecer o meu produto, tá certo? Que tipo de vantagem competitiva eu tenho, tá certo? Quais são os processos que internamente vão suportar essa execução estratégica e, por fim, quais são as regras que eu vou impor para que as minhas atividades do dia a dia consigam, na verdade, fazer com que esses objetivos definidos estrategicamente sejam alcançados. Bom, respondendo essas questões todas, eu queria agora, para a gente finalizar, tá certo, dar um brinde para vocês. Você que está me ouvindo aí, você pode ter uma consultoria, certo? Gratuita, é óbvio, com um tempo limitado, uma consultoria de 1 hora, tá certo? Que eu gostaria de ser bastante profundo nesse contato com vocês. Então eu vou disponibilizar para vocês, nesses 6 itens relacionados aqui, para 5 empresas, tá certo? Eu gostaria que vocês, as empresas interessadas, mandassem para esse endereço de e-mail, que é Anselmo Briga, de Brigantini, que é o meu sobrenome, @gmail.com, que vocês mandassem para esse endereço, os interessados, o nome da empresa, o segmento da empresa e, mais uma vez, para sermos objetivos, eu queria que vocês apontassem 3, tá certo? Questões de negócios que vocês precisam resolver, vocês precisam tratar nesse momento, tá certo? Em função desse apontamento que vocês fizerem, nós vamos desdobrar, na verdade, vamos verificar como utilizar da melhor forma possível essa 1 hora de consultoria, tá certo? Para quem estiver em São Paulo capital, que é a minha base, eu vou até a empresa, vou até a sua empresa e a gente discute essa 1 hora, tá certo, pessoalmente. Para as empresas que estão fora de São Paulo capital, a gente vai conduzir, na verdade, essa consultoria através de Skype. Tá certo? E nós vamos, na verdade, utilizar esse tempo para falar sobre esses 6 assuntos. Primeiro, eu posso fazer para vocês um diagnóstico, uma recomendação, tá certo? Em função daquilo que vocês apontarem. Eu posso criar cenários de soluções para vocês. Eu posso implementar ou ajudá-los a implementar ou orientá-los, tá certo? Na implementação de soluções. Posso orientar vocês em relação à gestão do negócio. Tá certo? Posso falar de 2 assuntos voltados à inteligência do negócio. Um deles é Big Data ou Big Data, outro é Business Intelligence, que é como que a gente transforma informações ou como a gente organiza informações da sua empresa, informações de mercado, informações estruturadas ou desestruturadas, tá certo? Para poder aplicar a inteligência e poder descobrir ou poder, na verdade, ajudar vocês a terem um posicionamento estratégico, um planejamento, etc., muito mais
eficiente. Tá certo? E por último, se alguém precisar de algum treinamento, de algum workshop ou de alguma palestra específica sobre esse assunto que nós estamos discutindo aqui, ou sobre outros assuntos que a gente pode trocar nesses e-mails aí também, tá certo? Dá para aproveitar essa 1 hora para fazer isso. Na verdade, um pouquinho mais de 1 hora, porque eu vou receber essas informações de vocês, eu vou analisar um pouco o perfil da empresa de vocês e depois a gente vai falar nessa 1 hora, vai explorar nessa 1 hora esses itens que foram endereçados.